Moçada, vamos falar então sobre essa teoria de campo elétrico, certo? Veja só o seguinte. Por exemplo, quando o Sol atrai a Terra, né? Quando o Sol atrai a Terra, professor, quando ele exerce aqui na Terra, né? A força da gravidade, né? A força gravitacional. Força gravitacional também é uma força de campo, né? É. E aí o que acontece? Beleza, o Sol atrai a Terra e vice-versa, né? E aí, antigamente, né? Quando as pessoas começavam, né? O pessoal da física, né? Dos séculos passados, né? Os cientistas, né? Eles interpretavam isso daqui como se fosse uma ação à distância, como se fosse uma ação instantânea. Eles acreditavam, no começo, né? Eles acreditavam que essa força gravitacional era transmitida entre, por exemplo, a Terra e o Sol, era transmitida instantaneamente. Por exemplo, todo mundo sabe que essa força da gravidade, ela parece com aquela expressão da lei de Coulomb, né? Por exemplo, Renato, se a distância, né, entre o Sol e a Terra, por algum motivo, caísse a metade, né, essa força teria que ficar quantas vezes maior? Se a distância cair a metade, a força quadruplica. Mas a pergunta que alguém poderia fazer é o seguinte: professor, se a distância entre elas cai a metade bruscamente, se a distância da Terra até o Sol cai a metade bruscamente, a força vai ter que quadruplicar, é verdade, mas ela vai quadruplicar quanto tempo depois? Alguém poderia perguntar isso, né? Professor, é verdade, né? Se a distância cai a metade, eu sei que a força tem que quadruplicar. Se a distância caiu a metade agora, quanto tempo depois a força quadruplica? Aí talvez algum cientista tivesse dito: é instantâneo, cara, é instantâneo. Na mesma hora que a distância cai a metade, a força quadruplica, mas é na mesma hora. Pronto. Talvez alguém tivesse engolido essa ideia de que era instantâneo, né? Mas aí, com a evolução da física, né, começaram a entender que não tinha como essas coisas serem instantâneas. Porque se essa força, né, se essa mudança da força ocorresse de maneira instantânea, alguma coisa ali estaria viajando com a velocidade maior do que a velocidade da luz. Nem a luz é instantânea, pessoal. Sério, nem a luz é instantânea. Se o Sol, que está lá onde ele estiver, apagar por algum motivo, professor, o Sol não pagou a conta de luz e aí o Sol apagou. Se o Sol lá onde o Sol está, né, faz de conta que nós estamos aqui de dia, né, professor, meio-dia aqui em Fortaleza, e o Sol não pagou a conta, a Coelce foi lá e desligou o Sol. Se o Sol desligar, daqui a quanto tempo a escuridão do Sol desligado vai chegar até nós? Ou seja, a gente só vai perceber que o Sol foi desligado quanto tempo depois? É um número famoso, de repente alguém sabe decorado. Quanto tempo demora para a luz do Sol chegar aqui até a Terra? 8 minutos, foi o que a pessoa falou. 8 minutos. Por isso que essa distância da Terra até o Sol é chamada de 8 minutos-luz. É o quê? É a distância que a luz percorre durante 8 minutos, né? Com a velocidade da luz, professor. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar de lá para cá. Nem ela é instantânea? Então, esse efeito aqui também não poderia ser instantâneo. Porque eu já ouvi dizer, professor, que nada pode viajar mais rápido do que quem? Do que a velocidade do que a luz no vácuo, né? Esse nada inclui o que aí? Inclui matéria, inclui energia, né? Onda e tal. Nada que seja matéria ou energia pode viajar mais rápido do que a luz no vácuo. Então é impossível que essa força quadruplique instantaneamente. Esse efeito não pode ser instantâneo. Na verdade, deve demorar um certo tempo, né, professor? Para ela perceber que a força tem que quadruplicar. Deve demorar um certo tempo. Então, pessoal, no começo as pessoas interpretavam isso daqui como se fosse uma coisa instantânea. Depois elas perceberam que não fazia sentido que isso fosse instantâneo e a partir daí elas introduziram um novo conceito. O conceito de campo de força. Campo de força apareceu quando eles perceberam que... o conceito de campo de força apareceu quando eles perceberam que essas interações não eram instantâneas, mas sim se propagavam com a velocidade da luz. Já ouvi dizer? Exatamente. Então foi criado o conceito de campo de força para ser o mediador dessas ações à distância. Campo de força? Então eles criaram o conceito de campo de força quando eles perceberam que não tinha como ser uma coisa instantânea.
tinha que se propagar no máximo com a velocidade da luz. E no caso aqui, de fato, professor, o campo gravitacional, o campo elétrico, eles se propagam com a velocidade da luz mesmo, né? Então foi aí que inventaram a teoria de campo. Foi, a partir daí criou-se o conceito de campo.